Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra de grande encorajamento, mas hoje trago uma palavra de exortação para a igreja, depois de oração, depois de estar também neste tempo que estive de férias, depois de algumas provas que tenho vindo a passar. Nós olhamos para a igreja do século XXI e tem um grande desafio: permanecer fiel à palavra, fiel ao Senhor, fiel. Então hoje eu vou falar sobre a diferença entre o crente espiritual e o crente carnal. Existem dois tipos de crentes: o crente espiritual, o crente carnal. E nós não queremos na igreja crentes carnais, queríamos que todos fôssemos espirituais. Mas Paulo começa esta carta aos Coríntios precisamente a falar sobre isto. Nós vamos nos situar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e quando a igreja em Corinto foi estabelecida no ano 50, sensivelmente depois de Cristo, sabemos que Paulo passou lá algum tempo, depois quando esteve na segunda viagem enviou várias correspondências para lá, várias cartas. Sabemos que uma das cartas perdeu-se, terá sido a primeira carta, não era parte do espírito que ela integrasse o cânone sagrado. Sabemos que ele recebeu relatórios perturbadores acerca do que estava a acontecer na igreja em Corinto, porque era uma igreja que estava numa cidade muito difícil, uma cidade cheia de pecado. Corinto era uma cidade, como nós sabemos a sua história, uma cidade que estava no meio de rotas muito importantes, e por causa daqueles que andavam de um lado para o outro, e por causa do seu templo central dedicado à deusa Afrodite, que nós conhecemos talvez mais aqui como Vênus, havia muita imoralidade. E é no meio dessa imoralidade que Deus chama um povo santo para sair do meio das trevas e para ser luz. É no meio dessa imoralidade que se levanta um povo novo, um povo cheio do Espírito Santo. E no meio de toda essa imoralidade levanta-se uma igreja santa. E quando ele começa a carta, nós vemos que ele começa a encorajar a igreja. Ele não começa logo a falar sobre os problemas de facções, sobre os problemas de divisões, não começa logo a falar sobre os problemas morais, sobre a integridade, mas ele começa por louvar a Deus pela igreja em Corinto. Ele louva a Deus pela igreja em Lisboa, uma cidade também cheia de pecado, que nós sabemos, uma cidade de imoralidade, uma cidade onde os jovens vêm estudar e se dedicam tanto ao alcoolismo. Nós vemos o aumento do alcoolismo nas novas gerações, nós vemos os valores que estão a ser totalmente transformados, mas Deus quer nos chamar a nós para sermos santos no meio desta impureza. Vou só ler os primeiros versículos, porque eu acho que antes de corrigir, vou utilizar a estratégia de Paulo, que é primeiro ser grato a Deus por esta igreja e de alguma forma encorajar a igreja por aquilo que ele estava a fazer. Então diz assim, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Deixa-me só dizer aqui, igreja de Deus que está em Corinto. Não se esqueçam que Corinto é conhecida pelo verbo na altura, corintizar, que significa depravar, pecado, imoralidade, mas Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Temos aprendido no nosso culto de quartas-feiras que a Bíblia sempre se refere a cada um de nós como santos e não como pecadores. Porque a nossa posição diante de Deus é de santos. Aos santos, a todos em que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora veja, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como o mesmo testemunho de Cristo confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu dou graças a Deus que Paulo começa a carta desta forma. Ele escreve como nós conhecemos esta carta, louvando a Deus por uma igreja santa no meio de um povo perverso, por uma igreja que tinha todos os dons, como nós vemos aqui neste versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta. É uma igreja que tinha dons espirituais, é uma igreja que tinha homens e mulheres comprometidos com Cristo e que pagavam o preço, mas viviam numa cidade de grande imoralidade.
A cidade era uma cidade imoral. Os gregos eram conhecidos pela sua idolatria, filosofia e um espírito liturgioso. E este espírito liturgioso, este espírito de faccionismo estava a entrar dentro da igreja. Corinto era uma das cidades comerciais mais importantes, como já referi. Grande parte das navegações entre o Oriente e o Ocidente passava por lá. Havia uma prostituição sagrada do templo de Afrodite, que era conhecida de então. Mas no meio desse espírito de cidade aparece uma igreja que é santificada pelo sangue de Jesus Cristo, porque a palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Mas nós vemos que a carta começa num sentido, depois desta saudação, desta ação de graças que Paulo faz pela igreja de Corinto, ele começa logo então a fazer pedidos. Pedidos para que pudessem sentir a mesma coisa, verso 10. Tivessem o mesmo espírito, não houvesse dissensões, mas sejamos unidos em um só sentido e em um mesmo parecer. Irmãos, nós temos falado ultimamente nos cultos de comunhão, nos cultos de ceia, nesta mensagem mensal que Deus traz à igreja, que nós precisamos de nós mantermos aqueles princípios de qual Deus nos revelou neste novo tempo: humildade, amor, não é? Serviço. Mas para continuarmos nesse espírito, nós precisamos também de entender que temos que estar unidos no propósito. O inimigo vai tentar nos dividir. Há algum tempo alguém estava a comentar e dizer: Josué, tu estás a faccionar a igreja, tu tens 3 cultos distintos, o culto da manhã, da tarde e o de jovens, estás a dividir a igreja. Eu disse: eu tenho clara noção que cada um vai escolher aquele culto com o qual se mais identifica, mas nós estamos unidos e queremos estar unidos pelo menos uma vez por mês. E ontem eu estava a falar com a nossa irmã Eunice, que está connosco há 2 semanas e que trabalha e que só às 6 da tarde consegue vir ao culto, e graças a Deus por um novo culto começamos das 6 da tarde. Nós estamos na cidade para servir toda a cidade, mas para sermos um só povo. Temos idades diferentes, temos culturas diferentes, temos dinamismos e formas de liturgia diferentes, mas temos um só Senhor, um só Cristo, um só batismo, uma só cruz, uma só fé, uma só esperança. E nós temos que estar unidos nisto. Nós podemos ter irmãos de Santo Tomé que são mais tranquilos, irmãos de Angola que têm a sua educação e verbosidade única, irmãos da Guiné, irmãos de Cabo Verde, irmãos do Brasil, irmãos de Portugal, das diversas regiões, mas temos que ser um povo só. Tem que ser um só coração. Deus tem-nos dado uma chave para nós abrirmos a porta de salvação a Deus nesta cidade, como está lá a pintura que a Sílvia pintou e que está ali no quadro da entrada ao lado direito. Essa chave do Evangelho é para ser usada. Essa chave do Evangelho é para ser usada. Por isso queremos ir para as ruas e começar uma nova fase de evangelismo. Mas o inimigo vai nos tentar dividir. O inimigo vai tentar fazer levantar as nossas diferenças. Temos idades diferentes, temos histórias de vida diferentes, vemos de igrejas com características diferentes, mas nós temos que estar unidos, irmãos, unidos no propósito. Nós queremos fazer o melhor para o Senhor, alcançar o máximo, fazer um pouco de tudo para que todos ou alguns possam ser encontrados pelo Evangelho. Por isso agora nos primeiros dias da semana que vem, nós vamos ter os jovens a dançar nas ruas, com coreografias para chamar a atenção, e depois do meio da dança vem os testemunhos daqueles adolescentes cheios do Espírito Santo, que traz uma mensagem de fogo, e nós precisamos pegar nesses adolescentes. Por isso escolhi a Sofia como também a introdução deste tempo, esta gente que está cheia da graça, do poder, com um coração puro, pronto para ser usado por Deus como uma voz profética nesta cidade. E seremos intencionais em envolver as novas gerações no projeto. Irmãos, eu sei que nós podemos não gostar muito do rock que vamos ouvir às 6 da tarde. Podemos não gostar muito do estilo diferente que pode haver em cada culto, mas nós estamos todos com o mesmo propósito: levar o Evangelho a toda a criatura, porque este é um mandato do nosso Senhor e Salvador. Então no capítulo 3 nós vemos, a minha Bíblia tem títulos, e nós chegamos ao capítulo 3 de Coríntios e vemos então: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Então sobre isso nós vamos falar nesta tarde. É um texto excelente sobre a diferença entre o homem natural, citado no final do capítulo 2, no verso 14, que diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, 2,14, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo,
e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, ainda pegando nos últimos versículos do capítulo 2, nós vemos que existe uma grande diferença entre o homem natural, que não vamos nos situar nele, que é aquele que não conhece a Deus, que não quer saber de Deus, é aquele que vive fisicamente, mas está espiritualmente morto. A Bíblia diz em Efésios 2:1, Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira, estávamos mortos. O homem natural vive fisicamente, biológica, tem vida, mas não tem zoa, não tem vida eterna, não tem a eternidade com Deus, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Nós vivemos numa sociedade onde o homem vive de uma forma natural. Eles não entendem a nossa linguagem. Nós temos que adaptar a nossa linguagem para comunicar a mesma mensagem transformadora nos dias em que estamos a viver. Mas ele não entende a nossa linguagem. Às vezes nós falamos em evangeliquez e precisamos que o Espírito nos dê um novo batismo, um novo Pentecostes, para nós falarmos as grandezas de Deus na linguagem do povo, para que o povo possa entender que o nosso Deus é um Deus de milagres e maravilhas e que preparou o lugar para cada um de nós que o aceita Jesus Cristo e que aceita esta dádiva de Deus. O homem natural vive separado de Deus. O homem natural vive independente de Deus. O homem natural vive na carne. As suas ações, as suas escolhas são ditadas pela carne, como diz lá, nos desejos da carne. Então o homem natural vive nesses desejos da carne. Como diz lá em Efésios 2, não li o texto todo, verso 3, diz: os quais nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O homem natural vive na carne. O homem natural não tem base espiritual, não tem a mente de Cristo, não entende. O homem natural não sabe lidar com o stress da vida, por isso precisa de vícios, de incentivos, de meditação, de tantas alternativas para tentar lidar com o stress da vida, porque eles são naturalmente filhos da ira, irritam-se facilmente. Mas como chegamos ao versículo 2 de Efésios, como estávamos, a palavra que está ali, que Paulo usa, é que estávamos, nós éramos assim no passado, mas graças a Deus nós fomos vivificados. Há uma nova vida em nós somos novas criaturas. O Espírito de Deus vive em nós e o nosso Espírito vive agora para comunicar e está numa inteira e perfeita comunhão com Deus. Mas depois de sermos salvos, igreja, depois de nós sermos transformados pelo Evangelho, nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos faça recordar os ensinos de Jesus. O Espírito leva-nos à palavra para sermos alimentados pela mesma, orientados pela mesma, exortados pela mesma, e para deixarmos de ser com a natureza carnal para sermos homens e mulheres espirituais. E é isso que nós precisamos nos dias em que estamos a viver. Então 2 Coríntios capítulo 3 começa a falar sobre o crente carnal. E diz assim a palavra do Senhor: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros dos quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E vamos ficar até aqui. Então o crente carnal tem algumas características. O crente carnal tende a imitar a pessoa natural. Ele já tem o Espírito de Deus nele, mas não deixa o Espírito Santo começar a produzir o fruto do Espírito, que é a característica de maturidade e de espiritualidade. A característica de espiritualidade não é falar língua estranha. Isso falamos hoje de Marvila, de manhã, sobre a diferença entre os dons e o fruto. Os dons vêm com o batismo do Espírito Santo. E às vezes ficamos admirados como há alguns crentes que não têm uma vida assim, tão afinada pela palavra, até são usados com os dons. Porque os dons é uma dádiva de Deus, depende única e exclusivamente do Espírito Santo.
Mas o fruto já depende de nós. Depende de nós sermos boa terra para o Espírito plantar a semente e a semente produzir fruto que tem aqueles 9 gomos fantásticos de amor, paz, gozo, longanimidade, etc, etc, etc. O crente carnal tenta imitar o homem natural. Se calhar o crente carnal vive de segunda a sexta como os outros vivem. A diferença é só que vai a uma igreja ao fim de semana. A diferença é porque se calhar subscreveu no YouVersion um devocional, ou lê um versículo, ou tira uma página do calendário maná do céu. Mas um pouco mais do que isso ele faz. O crente carnal tem a mente ocupada só com pensamentos errados, pensamentos mundanos. O crente carnal tem emoções negativas, que estão aqui citadas como dissensões, invejas. São emoções negativas características de um crente carnal. Um crente carnal, o seu corpo mostra sinais de stress. É uma pessoa que dificilmente sorri, está sempre mal disposto, sempre indisposto contra toda a gente, porque ele não deixa que o Espírito coloque o gozo, que é a fonte da alegria, e a paz, que é algo do fruto do Espírito. O crente carnal só busca o seu próprio interesse. Primeiro está o meu interesse e depois a igreja ou os interesses do Senhor. Essa é a característica do crente carnal. O crente carnal não consegue ouvir uma mensagem destas mais incisiva. E logo diz, o pastor está a mandar recados, está a ser muito duro, porque o crente carnal só quer leitinho e não consegue mastigar uma carne da palavra. Mas irmãos, nós temos que escolher. Deus não nos chamou para permanecermos como crentes carnais. Talvez algum tempo na minha vida eu vivi como um crente carnal. Buscava os meus interesses, os meus projetos, os meus sonhos. Havia sentimentos de inferioridade, de insegurança, inadequado, culpa, preocupação, dúvida. Mas a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos de andar em espírito para não cumprirmos as concupiscências da carne. A carne cobiça contra o Espírito cobiça contra a carne. Estes opõem-se um ao outro. Gálatas capítulo 5, verso 16. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verso 19, Gálatas 5. Porque as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O crente carnal até pode ter um dom, mas um dia, diante do julgamento do Senhor, quando o Senhor disse: eu estive doente e tu não me visitastes, estive preso e não fizeste nada, apartai-vos de mim que não vos conheço. Ou outros vão dizer: Senhor, mas não profetizámos nós em teu nome, nós tínhamos o dom. Senhor, não fizemos nós grandezas em teu nome, sinais e prodígios. Apartai-vos de mim, porque apesar de terem o dom, nunca deixaram que o fruto do Espírito produzisse santidade, transformação e, acima de tudo, o reflexo de Cristo em nós. Irmãos, se o nosso pensamento está com pornografia, que é impureza, ou lascívia, com idolatria, com feitiçarias, com profeciarias, com prostituição, com pelejas, com dissensões, com invejas, com bebedices, com glutonarias, nós estamos por um caminho. Provavelmente até vamos deixar de ser crentes carnais para nos tornarmos outra vez homens naturais. Mas nós queremos que o Espírito faça obra em nós. Nós queremos ser alertados pela palavra, para que a luz se acenda e nós nos arrependamos, porque o caminho é sempre o mesmo, a porta é a mesma, chama-se arrependimento. Arrependei-vos, foi a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, foi a mensagem de Jesus Cristo. Arrependei-vos, foi a primeira pregação de Pedro. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Em contraste com o crente carnal, o crente espiritual é diferente. O crente espiritual não se define pela sua espiritualidade ou suposta espiritualidade. Às vezes eu chamo, em vez de crente espiritual, eu chamo crente espirituoso. O crente espirituoso é aquele que é capaz de ter os dons e ter uma linguagem muito eclesiástica, uma linguagem muito evangélica, uma linguagem muito bonita, mas os frutos... invejas, contendas, confusões, maldicência, murmuração. Isso não é espiritualidade, isso é espirituosidade.
O crente espiritual define-se pelo fruto que produz. O crente espiritual é conhecido pelos sinais que deixa, pelo testemunho que deixa, pela marca nas vidas. O crente espiritual, quando passa, alguém diz: ora, aí está um homem, aí está uma mulher de Deus. E Deus quer que nós sejamos assim, crentes espirituais. O crente espiritual tem cuidado em não denegrir a imagem do Pai. O crente espiritual sabe que é filho de Deus e como filho quer glorificar a Deus com a sua vida e não quer que a imagem de Deus seja prejudicada pelo seu comportamento. O crente espiritual é transformado pela fé em Cristo. O crente espiritual é unido em espírito com o Espírito de Deus. O crente espiritual sabe que ele já recebeu perdão, aceitação na família de Deus. O crente espiritual sabe que tem valor em Cristo e Cristo é o nosso maior valor. O crente espiritual consegue receber impulsos do Espírito Santo de Deus, em vez de ser a carne a dirigir os seus impulsos e as suas inclinações. O crente espiritual a cada dia tende a renovar a sua mente. Romanos 12:2, não se conforma com este mundo, mas a cada dia tenta renovar a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O crente espiritual crucifica a sua carne diariamente. Diariamente vai colocar a carne aos pés da cruz de Cristo, porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne. O crente espiritual escolhe andar no Espírito. Irmãos, Deus está à procura de crentes espirituais. Deus está à procura de homens e mulheres que vivem e que a sua obra um dia será desfeita, como diz no capítulo 13, se alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo pelo fogo. Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? O templo do Espírito Santo. Irmãos, nós temos um fundamento e nós escolhemos andar no Espírito. No Gálatas capítulo 5, deixamos aqui uma marca, porque está aqui o contraste entre o crente espiritual e o crente carnal. E em Gálatas 5 vem-nos falar sobre isso mesmo, quando mais à frente ele diz assim: mas o fruto do Espírito, verso 22, 5:22, mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, que é paz com paciência, benignidade, desejar bem, pensar o bem, bondade, pôr a prática da benignidade em ação, fé, aqui significa fidelidade, perseverança, mansidão, oh manso, manso como Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, temperança, domínio próprio, porque as nossas reações demonstram aquilo que está dentro de nós, mas quando temos o fruto do Espírito manifesto na temperança, até as nossas reações são diferentes. Porque os que são de Cristo, diz verso 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e se vivermos no Espírito, então andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O crente espiritual não busca os seus interesses porque vive no amor, mas acima de tudo, o interesse da obra do Senhor. Irmãos, quais são as conversas que temos quando estamos longe da liderança? Pelos corredores, pelo telefone, pelo WhatsApp. Quais são as conversas que nós temos? Estamos nós, a nossa mente ocupada com pensamentos errados? Estamos nós a deixar que emoções negativas tomem conta do nosso coração, invejas, dissensões, pelejas? Será que o nosso corpo mostra sinais de tristeza, sinais de stress? Não conseguimos, mesmo às vezes estamos a adorar e já estamos a sair do culto todos irritados. Irmão, é porque estamos a viver numa fase de crente carnal. Mas eu dou graças a Deus que os braços do Senhor estão sempre abertos e pronto a nos receber de volta, para que o seu Espírito em nós possa produzir essa característica que é o fruto do Espírito. Estamos nós a buscar os nossos interesses em vez do interesse do Senhor e da igreja do Senhor? Ou escolhemos nós ser transformados pela fé em Cristo? Escolhemos nós sermos unidos em espírito com o Espírito de Deus? Sabemos que fomos perdoados, aceites e que temos valor. Queridos, se queremos experimentar um avivamento, precisamos urgentemente de crucificar a nossa carne.
Se queremos experimentar um avivamento, precisamos de buscar a presença do Espírito. Precisamos ser moldados pela palavra a cada dia. Precisamos de ser inspirados pelo Espírito para viver, falar, ministrar. E esta cidade está à procura de cristãos que vivam dia a dia um cristianismo ativo e proativo, com o seu comportamento e, se preciso, com as nossas palavras. Vidas controladas pelo Espírito Santo. O caminho é só um, a porta é só uma, o arrependimento. Vamos fazer aqui um resumo. Carreguem lá aí na luz em baixo, ponham lá então aí, se faz favor, os slides do crente carnal e do crente espiritual. Quero que os irmãos fixem mesmo isso, para terem os sinais. Crente carnal versus crente espiritual. Escolhi um homem para ser carnal e a mulher para ser espiritual. Ok? Qual é a tua escolha? Não tem nada a ver, só ali o comportamento, não é? O estilo do carnal versus a alegria do espiritual. Pode passar. Vamos só rapidamente falar do homem natural. O homem natural é como? Podes passar. Vive fisicamente, mas está espiritualmente morto. Está separado de Deus. Vive independentemente de Deus. Vive na carne. As suas ações, as suas escolhas são ditadas pela carne, pelos impulsos da carne. Não tem base espiritual para lidar com o stress da vida. Este é o homem natural. Se há aqui alguém homem natural, já vamos tratar disso. Hoje é tarde de salvação para passarmos a ser espirituais. Agora sim, o crente carnal é o estiloso. Tende a imitar a pessoa natural. Mente ocupada por pensamentos errados. Emoções negativas. Corpo mostra sinais de stress. E no seu interior, apesar de não parecer exteriormente, está cheio de sentimentos de inferioridade, insegurança, sente-se inadequado, culpa, preocupação e dúvida. Estas são as características do crente carnal. Vamos terminar com o crente espiritual. O homem espiritual é transformado pela fé em Cristo. É unido em espírito com o Espírito de Deus. Ele já recebeu perdão, aceitação, ele pertence à família de Deus e isso é o maior tesouro que ele pode ter. Ele sabe que tem valor em Cristo, mesmo que as outras pessoas não lhe deem valor. Mas o homem espiritual recebe impulsos do Espírito de Deus, em vez de ser guiado pelos impulsos da carne. Ele está a renovar a sua mente diariamente. Eles têm emoções marcadas pela paz, alegria, em vez de agitação de alma. Ele escolhe andar no Espírito. Este é o homem espiritual. E ele crucifica a sua carne diariamente. Vamos ficar em pé diante do Senhor nesta tarde. Irmãos, nós queremos apresentar ao Senhor uma igreja santa. Nós queremos apresentar ao Senhor um ambiente onde Ele se possa mover de uma forma sobrenatural no nosso meio. Onde quem vive em pecado se arrepende e a chorar, abandona o pecado, confessa e é liberto de todos os vícios, de todos os impulsos carnais para ser conduzido pelo Espírito. Nós queremos apresentar a Deus uma igreja santa, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós não podemos ignorar vidas em pecado, nós não podemos brincar com a santidade, nós não podemos ter pessoas a viver maritalmente sem terem a sua vida em ordem diante de Deus, nós não podemos ter pessoas a ministrar que bebem descontroladamente, nós não podemos ter pessoas que vivem murmurando e que usam uma linguagem torpe, feia e suja, nós não podemos ter pessoas que praticam iniquidade e imoralidade, nós não podemos ter pessoas que vivem presas a um pensamento lascivo sem se preocupar com a aparência do mal. Nós estamos a apresentar ao Senhor uma igreja santa, uma igreja purificada pela água da palavra, pelo sangue de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que nos faz lembrar. A porta de entrada é a mesma, é o arrependimento. A Bíblia diz que por causa de muita gente se aproximar da mesa do Senhor em pecado, em imoralidade, em pecado oculto. Talvez por isso há muita gente que já nesta igreja, irmãos, eu fico escandalizado como há pessoas que 2-3 meses sem tomarem a ceia, sendo batizados. Pessoas que trocam o culto de comunhão por qualquer coisa, por um lanche, por qualquer coisa. Pessoas que não levam a sério o cristianismo. Nós estamos a preparar uma igreja que vive a palavra, pratica a palavra e demonstra a palavra. Nós não queremos, irmãos, parecer espirituais. Nós queremos ser pessoas e crentes espirituais, homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito, que na sua humildade fazem a obra do Senhor, sabendo
sabendo que a glória e a honra é exclusivamente e só para Ele. E esta é a igreja que nós queremos construir e que nós convidamos o irmão e a irmã a fazer parte. Uma igreja de nós nos crucificarmos diariamente, irmos diante do Senhor conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo a nossa pequenez e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Irmão, há muitas profecias e visões que têm sido chegadas até os nossos ouvidos de que Deus vai trazer um avivamento nesta igreja. Mas em como chega essa profecia, Deus tem profetizado e profecias têm chegado aos meus ouvidos, ao meu telemóvel, de muita limpeza que vai ser feita nesta igreja. Mas nós queremos que o Senhor limpe, não para a morte ou condenação, mas limpe para restauração e nova vida, limpe para um compromisso com Deus e com a Sua Palavra, um compromisso de buscar o Espírito Santo, se humilhando diariamente e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, porque os impulsos da carne são fortes, mas eu preciso que o Teu Espírito me dirija no meu viver, no meu ser. Nós queremos viver vidas cheias do Espírito Santo, mas para isso o vaso precisa de ser limpo, porque o vaso não é ocupado por pecado e pela santidade do Senhor. Então nesta tarde, se o Senhor está a falar contigo, arrepende-te. Quando nós nos vamos agora aproximar da mesa do Senhor, a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão ou beber o cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerne no corpo do Senhor. Nós possamos entender, irmãos. A minha esposa estava a dizer esta semana, ela está lá embaixo no culto infantil, ela estava a dizer esta semana, estava a ler sobre o pecado de Acã. Como é que é possível uma família inteira ser destruída? Como é que é possível uma família inteira ser destruída por causa de uma desobediência? Como é que é possível um povo inteiro sofrer uma derrota por causa de um pecado oculto? A nossa oração nesta tarde e nestes dias tem sido: Senhor, revela todo o pecado oculto no nome de Jesus. Revela todo o pecado oculto no nome de Jesus. Pessoas que vivem um falso cristianismo de aparências, que possa ser revelado no nome de Jesus, para caírem em si mesmos e se arrependerem da vida de pecado que estão a viver, para buscarem o Senhor de todo o coração e possam encontrar uma nova vida, sem o stress do pecado sobre nós, sem o stress da culpa sobre nós, mas com a leveza e o perdão completo do Espírito, do sangue de Jesus Cristo, que nos livra e nos purifica de todo o pecado. Meu desafio nesta hora é nós fecharmos os nossos olhos e olharmos para dentro do nosso coração e fazermos como o Senhor nos mostra na Sua Palavra. E o salmista diz: prova-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. E nesta tarde, irmão, estabelece um compromisso de vencer esse mau hábito, de vencer esse vício, de vencer essa porta aberta que o inimigo tem destruído a tua vida e tem destruído a tua espiritualidade. Ele está satisfeito se tu continuares a ser um crente carnal, mas o Senhor está à espera de encontrar crentes espirituais que vivem de uma forma santa e dão glória a Deus com a sua vida. Oh Pai, eis aqui a Tua igreja, a igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que somos falíveis, fracos e que a nossa inclinação é para a morte e para o pecado. Mas nós não nos conformamos, Senhor, mas queremos renovar a nossa mente pela presença do Espírito para experimentarmos a Tua vontade, que é perfeita e que é agradável. Nesta tarde eu oro, Senhor, que a Tua palavra, que não volta para trás vazia, possa produzir transformação, libertação, cura. E essa transformação pela purificação da palavra, da água da palavra, possa trazer uma lavagem de alma, para nós nos humilharmos diante de Ti e buscarmos a Tua santidade, sem a qual nós não Te vamos ver. Senhor, obrigado pelo que estás a fazer na Tua igreja. Nós queremos ser, Senhor, tal qual os pacientes, anestesiados, sem, Senhor, iniciativa própria, mas dependente, Senhor, ó Pai, da mão do cirurgião, que é o Espírito Santo, que agora retira de nós tudo aquilo que não pertence, tudo aquilo que não é próprio, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não é agradável, tudo aquilo que é impuro, seja retirado no nome de Jesus.
e a presença santa, gloriosa do Teu Espírito nos encha, nos advirta, nos leve de volta, ó Pai, a crucificarmos a cada dia a nossa carne para vivermos de uma vida santa, pura e agradável a Ti. Nesta tarde, Senhor, nós apresentamos a Tua igreja aos Teus cuidados, Senhor. E quando nos vamos aproximar da Tua mesa, Senhor, que a Tua palavra fique, Senhor, gravada no nosso coração, não para afastamento, destruição ou morte, mas para vida, transformação e cura. Assim nós oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Fecha os teus olhos, fala agora com o Senhor no lugar onde estás. Eu acredito que o Espírito Santo está agora a mostrar a alguém, alguma área da sua vida que tem que ser reparada, situações ocultas que têm que ser confessadas, têm que ser trazidas à luz, situações ocultas que estão no nosso coração e que o inimigo tenta de alguma forma nos convencer a guardar e a esconder, mas não podemos esconder. Como ouvimos cantar a nossa irmã, nós podemos tomar as asas da alva, nós podemos ir para a extremidade da terra, mas até aí os olhos do Senhor nos perseguem. Os olhos do Senhor nos conduzem. Oh, que a Tua palavra possa mostrar aquilo que está errado em cada um de nós, Senhor. E que, Senhor, ó Pai, uma igreja pura, santa, uma igreja que vive dependente do Teu Espírito, da Tua palavra, e que procura, Senhor, caminhar na luz da santidade e pureza, na luz do santo Evangelho, na luz da santa doutrina, Senhor. Faz assim conosco no nome de Jesus. No nome de Jesus. Fala com Deus agora.